Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abre comigo lá em Daniel 3. O texto é um pouquinho longo, mas eu prometo que não vou me demorar muito. Mesmo porque quinta-feira, sei que muita gente já está cansado, dorme um pouquinho mais cedo. Então, mas eu quero só compartilhar essa palavra com vocês. Diz assim a palavra do Senhor em Daniel 3, 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, os povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagens de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será ao mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério e de toda sorte de música, e prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, o rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrar, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, o rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhes disse: em verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis a mesmo Deus, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara
da harpa do saltério, da gaita de foles, prostrarás-vos e adorai. A imagem que fiz, porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, o Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não servimos os teus deuses, nem adoraremos imagens de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram na fornalha do fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos por 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou-se ele e disse: eu, porém, veio quanto homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se as satrapas, os prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou dos seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e serviram e adoraram a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Porquanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, pela sua palavra, que é viva e eficaz. Quando nós vimos nessa palavra o que o Senhor tem feito sobre a vida desse povo, desses homens, Pai, desses moços de Deus, Pai, nós cremos que o Senhor pode fazer na nossa vida em nome de Jesus. Pai,
fale conosco nessa noite, nesses minutos que temos, Deus, no nome de Jesus. Aqui nós vemos a história aqui em Daniel, desses homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem conhece fornalha, já ouviu falar de fornalha? Nós conhecemos aquele forno de lenha que nós, né, que muitos têm em sítios, outros têm, né, em algumas chácaras, de fazer pão. Mas também, quem já conhece a fornalha que eu conheço é aquela que faz tijolos, né? Outros têm outros tipos de fornalhas, mas, né, quem vai aí, igual eu vou aí para Porto Feliz, vejo muito olaria próximo. Aqui em Campinas tem ali, próximo à faculdade ali do Ouro Verde ali, perto do Hospital Ouro Verde, tem olaria que às vezes eu vou lá levar uns papéis de arquivos antigos para queimar, porque não pode ser jogado em qualquer lugar. Então nós levamos lá, e eu sempre vejo eles quando eles acendem a fornalha. A fornalha é tipo uma casa. Embaixo, onde acende a fornalha e o fogo ali, e em cima ficam os tijolos, né, os tijolos, porque a gente sabe, vai cozinhando ali, vai assando os tijolos por muitos dias, por alguns dias. E o fogo ali jogou, qualquer coisa que se joga no fogo, o fogo consome rapidinho, né? E quem vê aí o fogo quando pega numa mata, é difícil os bombeiros conseguirem apagar, passa dias, né? A gente viu aí histórias de matas atlânticas e que foi muito, né? Aquelas matagal pegando fogo e vários dias bombeiros trabalhando. E aqui eu começo a ver essa fornalha que, quando o rei Nabucodonosor, ele levanta uma estátua de adoração a Deus. Na verdade era a estátua dele, e ele fez o decreto que todo mundo tinha que adorar esse Deus. Todo mundo tinha que se prostrar. E nós vemos aí muitas pessoas se prostrando diante de estátuas. Mas esses homens falaram, não, eu não adoro esse Deus aí. Eu não vou, não adianta que nós não vamos adorar. Pode fazer o que quiser com a gente, mas nós confiamos no Deus que nós servimos. Não adianta que eu não vou me prostrar, né? E ele lançou o decreto, foi bom. E o rei ficou furioso, porque o rei Nabucodonosor, ele era o maioral. Ninguém desafiava o rei. E aqui eles desafiaram. Não. Nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos o nosso Deus. Esse Deus vai nos livrar. E ele chega e fala, não, eu fiz um decreto, aquele que não se prostrar. E ele deu ordens ao chefe da guarda, falou, olha, vai lá, aqueles que não adorar, pode lançar na fornalha. Né? E a gente sabe que tem aqueles que ficam doidos para jogar os outros na fornalha, né? Assim, não vê a hora de puxar, né? Puxar seu pé ali e falar assim, não, vou te jogar, né? Isso acontece muito com a gente por aí. Pessoas que têm inveja, pessoas que têm ciúme, e as pessoas se invejam. Né? Como assim? Por que são diferentes? As pessoas têm mania de implicar com alguém que quer ser diferente. Por qualquer coisa, mas por que ele é diferente? Por que não vai, né? Por que ele não pode andar como eu? Por que tem que ser diferente? Porque no mundo as pessoas estão assim. Elas estão indo por um caminho e quer que todo mundo ande no mesmo caminho que ela, mesmo que seja errado. Aí você fala assim, não, eu sirvo um Deus vivo. Eu não atuo com essas coisas erradas, eu vou andar do meu jeito. Eu sirvo um Deus. E as pessoas se incomodam com quem serve a Deus. Tudo que você fala é motivo. E aqui eles estavam loucos para jogar eles na fornalha. Não, a hora que falou de jogar na fornalha, não, deixa com a gente.
Já ficar de olho, ficar, opa, e vira aquele bochicho, aquela fofoca, opa, ó, fica de olho. Esses homens não querem prostrar, não estão prostrando diante do rei, não diante dessa estátua. E aí, furioso, quando eles pegam, falam, não, vamos jogar ele na fornalha. O rei dá a ordem, joga ele na fornalha. E todos que jogaram na fornalha já caíram, já, né, o fogo já consumia, já derretia. E de repente, o rei joga eles e o rei vê eles andando de boa, né? Ah, como a pessoa fala, tá de boa. Imagina, Gu, a gente andando assim, ó, o fogo como, e a gente andando assim, Deus, né? Porque tinha um campo ali, os anjos estavam ali livrando eles, dando aquele. Foram livrados da fornalha. Você já se imaginou o apavoro de algumas pessoas aí? Eu lembro de um filho de uma moça que trabalhava comigo, teve um acidente aqui na Santo Dumont, os amigos conseguiram sair, mas o poste caiu em cima do carro e ele ficou preso. Ele não conseguiu sair, o carro pegou fogo. Aqueles que estavam com ele diziam que ele gritava, tentando tirar ele, e não conseguia, e eles não conseguiram, eles tiveram que afastar. E ele morreu ali queimado. E agora você fica imaginando você cair no fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali, ó, o fogo ali, e a Bíblia fala que eles não foi queimado, nem chamuscado, nem o cabelo fez nada. Imagina, primeira coisa que queima é o cabelo. E naquela época eles tinham barba comprida, eles eram tudo assim, o povo antigo, né? Na Bíblia fala que eles tinham cabelo comprido, né? Amarrava o cabelo. Era a primeira coisa que ia queimar. E aqui não queimou. Nem o cabelo, nem o couro. Nada. Saíram perfeitamente do jeito que eles entraram. Talvez até saiam com um poeirinho de cinza, de alguma coisa, uma sujeirinha ali. Mas não se queimar, nem sentir o arder do fogo. Um livramento. Agora eu pergunto, se Deus livrou esses moços, Ele não pode nos livrar? Deus ele tem livrado todo dia, dado livramento todo dia para nós, em muitas coisas que nós nem vimos. E aqui eu estou falando agora, espiritualmente falando. Talvez nós não enxergamos, mas nós sentimos a mão do Senhor. Quantas vezes nós passamos na frente de carros? Eu já salvei pessoas que estavam do meu lado indo trabalhar. E as pessoas aqui, principalmente aqui em Campinas, o pessoal às vezes não respeita as faixas de pedestre. E fomos passar, o carro veio. E eu só deu tempo de eu segurar a moça e puxar ela para trás, porque o carro ia pegar ela de cheio. Um livramento. Quantas vezes as pessoas são livradas? Quantas vezes nós somos livrados de qualquer tipo de acidente? E aqui eu vejo o porquê Deus livrou eles. Porque eles decidiram que eles não iam adorar a um outro Deus, a não ser o próprio Deus. Tem muita gente que qualquer ameaça que tem, começa a adorar outros deuses. Qualquer coisa que falam para ele, ele já começa a colocar em dúvida. O medo. Se pede para mentir, já mente com medo de perder o emprego. Deixa ele falar a verdade com medo. Deixa ele fazer as coisas certas com medo. Quantas vezes nós entramos na pilha dos outros? Eu lembro quando era moleque, não passava por certos caminhos, com medo, porque alguém falou que ia te pegar. Quantas vezes? Ó, não vou por essa rua não. Eu lembro que uma vez, eu falei, olha, eu não vou passar. Eu todo dia passava por aquela rua, e eu não passava mais por aquela rua, porque eu tinha medo. Não. Fulano falou que vai me pegar para passar ali. Todo dia ele fica na mesma esquina. Mas um dia não teve jeito, eu tive que passar.
E eu passei, e a pessoa que estava lá nem me viu eu passando. E na verdade era um medo que estava na minha cabeça. A pessoa só fez, falou que ia fazer, ela já tinha até esquecido do assunto. Porque a gente tem medo e a gente começa a fugir de algumas coisas, dá voltas. A gente começa a deixar de servir um Deus vivo para servir outros deuses. Porque as pessoas falam assim, aqui nós adoramos esse Deus. Lembro uma vez eu fui convidado para ir para um acampamento lá em Presidente Venceslau. O pessoal falou, vamos num acampamento? E aí eu falei, não, vamos. Mas a palavra do reverendo lá, dos padres, era uma bênção. Mas eu tinha que adorar. Tinha uma imagem lá que todo mundo tinha que passar e se prostrar. Eu falei, Jesus, eu não vou, eu creio somente em Ti, eu não creio. Eu não vou fazer. Me livra agora. E o pessoal que estava comigo, chegava na hora que tinha que passar. Ah, não, tem muita fila. Vamos para a cantina, senão não tem lugar para comer. O pessoal saía e sempre dava um jeitinho de sair, de fugir. Mas aquelas pessoas estavam adorando um outro Deus. Até falavam no nome de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é único. Tem uma música que fala que Deus tem ciúme de nós. Ele tem ciúme dos seus filhos. Ele não divide nada. Ele só divide o seu amor com as pessoas. Que nós possamos adorar somente a Ele. Deus tem nos livrado. E aqui eu começo a ver, depois que o rei Nabucodonosor viu o que tinha acontecido, ele começa a dizer, olha, eu nunca vi algo parecido. De todos que nós jogamos, algum Deus os livrou? Você viu alguém andando pelo fogo sem se queimar? Bendito seja o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse Deus, e ele fez um decreto que qualquer um que blasfemasse contra o Deus deles ia ser despedaçado. Mudou a situação, porque ele viu que existia um Deus vivo, um Deus que realmente livra, um Deus que realmente guarda. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é a situação que você tem vivido, o que você tem pedido para o Senhor, mas eu só posso te dizer algo. Serve ao Senhor, busque ao Senhor, busque essa intimidade, não negue a Ele, que Ele vai te livrar. Não precisa de intermediário para Deus. O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tem gente que dá tantas voltas para tentar chegar em Deus e não chega, nunca. E sabe por que não chega em Deus? Porque busca tantos deuses, que os próprios deuses não deixam chegar até a Deus. Satanás não quer que você chegue a Deus, meu filho. Satanás não quer que você adore a Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele não quer que nós adoramos o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele quer que adore a Ele. E Ele coloca todo empecilho. Ele coloca coisas para você adorar.
imagens para você adorar. Tem gente que fica adorando artista. Nossa, tem gente que tem uma adoração por artista. Tem gente que tem adoração por tudo. O Senhor fala que nós não devemos adorar nem pai nem mãe primeiro do que o Senhor. Primeiro de tudo é a Deus. Nós não podemos amar mais o pai, mais a mãe, mais o filho do que a Deus. Em todas as áreas da nossa vida, em tudo na nossa vida, nós temos que adorar o Senhor. Porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. Nós só vamos entender que nós devemos adorar Ele quando nós começamos a ver a glória dEle. Nós precisamos entender isso. Nós fazemos nossa parte de adorar. Curar, livrar é com o Senhor. Nós não podemos nós mesmos nos livrar. Quem livra é Deus, quem guarda é Deus, quem faz é Deus. Quem dá a última palavra de todas as coisas é Deus. Então nós entendemos essa palavra de Daniel. Daniel é uma palavra que eu gosto muito. Aliás, eu gosto do texto de Daniel inteiro. Desde quando Daniel 1, que ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Aí Deus tem a parte que Deus livra Daniel da cova dos leões. Você vê quantos livramentos na Bíblia. Quantos livramentos na Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a adorar mais a Deus, porque é a palavra de Deus. Você vai ver os livramentos, de tantos livramentos, de tantas pessoas que Deus deu. Deus livra o tempo todo. Eu vi um testemunho, esses dias para trás, um vídeo que alguém me mandou. Um cara falando, estava na igreja e ele orou para ter um carro e sempre teve uns carrinhos lá, mas ele queria um carro com ar-condicionado. E quando ele conseguiu o carro, ele foi abençoar a vida de um irmão. Foi levar um pastor que estava pregando na igreja dele em outro bairro. E o assaltante chegou e levaram o carro dele, levou até sapato dele. E ele falou: Senhor, mas tanto tempo para mim ter meu carro, agora que eu consigo um carro, primeiro carro com ar-condicionado, né? E tem gente que dá tanto valor nisso, né? De ter um carro com ar-condicionado. E ele conseguiu o carrinho, não era um carro novo, mas era o primeiro carro com ar-condicionado. E ele deu esse testemunho, falando que ele foi lá, orou, passou uns dias, alguém liga para ele, fala: olha, era um delegado, era um pastor que estava lá no bairro onde moravam os bandidos. Falou assim: pastor, olha, é um bandido que roubou seu carro, quer falar com o senhor. Ele falou: o quê? O bandido quer falar com o senhor. O bandido falou assim: olha, o senhor é o pastor falando de tal, eu não durmo, já desde quando eu roubei seu carro, eu não consigo dormir, incomodado, porque eu roubei o carro de uma pessoa de Deus. Eu achei que o senhor era um advogado, o senhor era qualquer coisa, menos um servo do Senhor. Mas o homem de branco veio me visitar e disse que era para me entregar, e disse que eu vou ser preso. E ele foi lá, encontrou o rapaz, e todo mundo falou: não vai não. Ele foi lá, perdoou e conversou, e ele falou assim: olha, Deus me falou que você vai ser preso. Ele falou assim: Deus já tinha me falado que eu vou ser preso. Ele falou: nunca vi alguém sendo preso contente. Mas ele era desviado dos caminhos do Senhor. E ele sabia que Deus estava fazendo justiça com ele, do que Deus ia fazer com ele. Porque Deus livra, Deus faz de um roubo.
Deus devolveu para ele aquele carro. Ele falou, depois disso, Deus abençoou ele. Ele falou, devolveu o carro tudo amassado, tudo. Mas tudo bem, ele aceitou. Depois Deus deu um carro dos sonhos dele. Não estou falando de carro, mas sim é um testemunho que eu ouvi daquilo que Deus pode fazer. Deus pode te livrar de muitas coisas, de muito mais do que você pensa ou imagina. Porque Deus é Deus. Então, meu amigo, meu irmão, serve ao Senhor. Entregue o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar por você nessa noite, pedindo para Deus te dar livramento. E eu creio que você ainda vai testemunhar dos livramentos do Senhor sobre a sua vida. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ouvir, Deus, aqui, teus filhos que foi livrado de uma fornalha. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado da fornalha. Às vezes nós nem entendemos muitas coisas, Senhor. Somos livrados em todo momento, em muitas áreas da nossa vida. Às vezes, Senhor, somos livrados até daquele não que o Senhor fala para nós. Quando algo não deu certo, Deus, muitas vezes estamos sendo livrados daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Que nós pensamos que ia ser bênção, mas o Senhor estava nos livrando de uma maldição sobre as nossas vidas. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem livrado em todo o tempo, em tantas coisas, Senhor. Livrado de acidente nas estradas. O Senhor tem livrado, Deus, de assaltos. O Senhor tem livrado do mal, do homem mau. O Senhor tem livrado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado que até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos encorajado. Obrigado por tudo, Pai. E que possamos sair daqui nessa noite, sabendo que o Senhor é Deus na nossa vida. Um Deus que pode nos livrar de muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que você possa viver o milagre do Senhor sobre a sua vida. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego foi um milagre do Senhor sobre a vida deles. Um livramento sempre é um milagre. Louvado seja o Senhor. O pastor Dimor vai chegar, orar e dar bênção sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Deus abençoe.